Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Estados Unidos, União Europeia e 10 países latinos contestam vitória de Maduro após validação. Brasil permanece em silêncio. Na última quinta-feira, 22, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela surpreendeu ao validar oficialmente a vitória de Maduro sem a apresentação da contagem de votos exigida por observadores internacionais e pela oposição. Isso gerou uma onda de críticas e pedidos de auditoria imparcial. Diante da decisão do TSJ, países como os Estados Unidos, União Europeia e 10 nações da América Latina expressaram sua condenação. As críticas se baseiam na falta de transparência e na ausência de uma contagem de votos públicas que legitimasse a reeleição de Maduro. Em comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai rejeitaram a decisão do TSJ e exigem uma auditoria imparcial dos votos. Essa posição reforça a pressão internacional para que o governo venezuelano seja mais transparente em seus processos eleitorais. Até o momento, o Brasil ainda não se posicionou oficialmente sobre a reeleição de Maduro. No entanto, especula-se que o Brasil e a Colômbia possam emitir um comunicado conjunto devido à sua atuação conjunta na mediação do conflito na Venezuela. E CCJ da Câmara vai analisar na próxima semana propostas que limitam poderes do STF. Presidente do colegiado, a deputada federal Caroline Detoni, pautou projetos para terça-feira 27. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Caroline Detoni, pautou para terça-feira 27 um pacote com 4 propostas que limitam a ação do Supremo Tribunal Federal. Segundo a parlamentar, os textos garantem a harmonia e o equilíbrio e a independência entre os poderes da República. Detoni pautou a proposta de emenda à Constituição, PEC 821, que limita decisões monocráticas, ou seja, individuais de tribunais superiores. A PEC 2824, que autoriza a Câmara e o Senado a derrubar decisões do STF, e os projetos de lei 658-22 e 4.754-16. O PL 658 cria como nova hipótese de crime de responsabilidade para ministros do STF manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. Já o PL 4.754/16 tipifica crime de responsabilidade dos ministros do STF a usurpação de competência do Congresso Nacional. Em 2021, o texto foi rejeitado pelo colegiado por 33 votos contrários e 32 favoráveis. Segundo reportagem da Revista Oeste, justamente aquela que foi desmonetizada graças à criatividade do gabinete do Xande, nos bastidores, juízes do STF demonstraram incômodo com os discursos que Xandão fez em sua própria defesa. O pessoal da Oeste apurou isso conversando com ministros e auxiliares de magistrados do tribunal. Ainda conforme a própria Revista Oeste tem noticiado, a aparente união do STF no entorno de Xandão não é unanimidade, visto que para alguns o teor das reportagens da Folha é preocupante. Segundo interlocutores, o descontentamento pode ser observado também no silêncio. E quais são os integrantes do STF que estão em silêncio? André Mendonça, Cássio Nunes, Luiz Fux, Cristiano Zanin? Vamos ficar de olho. Já são mais de 1 milhão de assinaturas e ainda tem esse movimento da Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Será que dessa vez esse pedido anda? Então, eu quero que a opinião pública se torne cada vez mais relevante nesses processos, porque é ela que tem que ser soberana. Quando ela entende uma coisa como sendo verdade, como ela entende como uma coisa sendo injusta, contra a qual ela precisa se levantar, ela precisa ser escutada. E o que estamos vendo, a reação do sistema, é que
não importa a opinião pública, ou vamos tentar manipular a opinião pública ao ponto de que isso passe e nós não precisamos nos preocupar mais uma vez com os problemas que se tornaram óbvios durante um momento. Então, temos que mudar o Brasil nesse sentido. A opinião pública tem que se tornar cada vez mais relevante, abrir o sistema para que se torne cada vez mais reativo e consiga absorver a opinião pública. Em fazendo isso, o sistema se torna mais legítimo. Em não fazendo isso, em se blindando da opinião pública, o sistema se torna cada vez mais ilegítimo. E é o caso agora, com esses protagonistas, com esse posicionamento do STF mediante esses casos. Então, nós temos aqui uma chance que a mobilização popular tenha um grande efeito, exatamente porque as denúncias são graves, são patentes, não são escondíveis, e acho que isso é capaz de galvanizar uma consciência bem mais ampla do que somente aqueles que seguem a política. E tem uma base de opinião pública que começa a transcender aos mobilizadores, aos cidadãos que estão sempre mobilizados politicamente. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem. Agora, isso dito, então eu vejo como sendo positivo, que a opinião pública mobilizada vai ser muito grande. Eu vejo que a falência do sistema judiciário, ao menos dessa cúpula do judiciário, ela já é também bem expressiva. O que eu acho que é fundamental é de regulamentarmos essa interferência da democracia. Lembrando, a democracia é mobilização popular, não são as instituições, tá? Como o STF se coloca, eles se colocam como eles sendo a democracia, não são. As instituições, nenhuma instituição é democracia. Democracia é vontade popular, é mobilização e vontade popular. Então, a mobilização e a vontade popular, hoje, elas não estão regulamentadas dentro do sistema político do Brasil. Isso significa que você pode mandar um baixo-assinado de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de assinaturas e o presidente do Senado engavetar esse processo, porque não está regulamentado. Ele pode também aceitar. Falar assim, olha, temos aqui 5 milhões de assinaturas, vamos colocar aqui um processo de impeachment. Então, cabe exclusivamente uma decisão arbitrária de um senador para engavetar ou não uma mobilização popular nacional. Veja o problema disso. Então nós precisamos regulamentar a vontade popular para que ela se torne soberana de fato e que todos esses trâmites, essa vontade representada, se torne automático dentro do sistema legislativo. Ou seja, o trâmite de você submeter assinaturas para o Senado, ele é um trâmite automático, não cabe ao senador, presidente de Câmara, definir se vai encabeçar o processo ou não. Não, recebeu um baixo assinado, ele tem que reagir automaticamente, já se estabelece datas para uma série de avaliações e, na opinião aqui minha, o resultado tem que ir a referendo popular. Temos que introduzir isso no Brasil. É o único país dos top 60 países, alguns desenvolvidos, mas dos países mais ricos, dos 60 países mais ricos, o Brasil não tem isso regulamentado. Então estamos na mão de um Estado, de um sistema fechado. Não quer saber de democracia direta. Essa que é a verdade. E a democracia é sempre vontade popular e não as instituições. Então eles começam a inverter o sentido das palavras para não precisar abrir o sistema, dizendo que, olha, nós já temos democracia, temos instituições. Instituições são democracia. Não, não são. Então, nos outros países, as instituições nitidamente agem contra a população, mas a população em outros países desenvolvidos tem capacidade de agir diretamente para fazer a sua vontade valer. Então isso chama-se soberania popular e é isso que precisamos no Brasil. Isso que o senhor está falando é muito importante, mas isso também tem a ver com o regimento interno, né? Eu acho que o senhor está sugerindo aí uma mudança de regimento interno para que isso não fique nas mãos de uma única pessoa, que é o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Eu gostaria que o senhor detalhasse mais a sua proposta de mudança, porque eu estive vendo um vídeo que o senhor disse que é preciso uma mudança estrutural mais ampla, e o senhor fez algumas sugestões. Eu queria que o senhor detalhasse mais isso aqui para a gente, por favor.
Olha, a proposta, ela de fato tem vários itens, tá? Eu vou aqui de memória tentar colocar alguns dos mais importantes. Qual o intento da proposta? É fazer com que o sistema judiciário seja um sistema judiciário idôneo e respeitado pela população. Hoje ele não é isso. E está caminhando cada vez mais para se tornar uma entidade não grata da sociedade brasileira, em que promove não a justiça, mas a injustiça. Então temos que sair desse caminho, porque isso sim é um caminho destrutivo. Então vamos construir como que seriam as propostas que edificariam um novo sistema judiciário. Primeiro, essas nomeações que se fazem para as altas cortes, STJ, o sistema do Supremo Tribunal de Justiça, o STF, Supremo Tribunal Federal, STM, Supremo Tribunal Militar, não sejam nomeações aleatórias, sejam nomeações de juízes de fato, juízes que têm carreira. Então ele promove somente juízes, não traz advogado de partido, não traz advogado pessoal, não traz ali mobilizadores nenhum com conhecimento, supostamente altas noções do sistema jurídico, nada disso. Temos que promover os juízes. E a promoção ela é automática, ela não é mediante eleição interna do sistema judiciário. É por idade. Você atingiu uma certa idade, muito bem, você já está automaticamente pré-selecionado a ocupar uma das cadeiras ali de serem nomeados. Você pode se excluir do processo. Você pode falar assim, não, eu não quero ser nomeado para juiz do STJ, STM ou do STF. Muito bem, você pode se excluir dessa cadeira, mas é automático esse trâmite. Então elimina toda essa conjuntura interna de buscar eleições internas para ver quem é que vai ocupar a lista tríplice. Eu acho isso extremamente destrutivo dentro de um sistema ordenado aí por carreira, por mérito, capacidades, etc. Eu acho que a gente tem que eliminar esses fatores e transformar uma coisa mais neutra. Então esse é um dos grandes aspectos aí na questão de formação de nomeação. Então qualquer nomeação que ocorra pelo Executivo será de uma lista tríplice que não de dentro do sistema judiciário que não teve que passar por um processo competitivo de eleição interna. Isso é fundamental. E isso Segundo, acabaria... continue, por favor. Pode continuar. Não, tem vários itens, eu posso... Porque isso aí... Isso tá bom, isso é interessante, porque isso sim acabaria com essa disputa de poder entre os poderes, né? Porque aí você não teria um juiz do Supremo na dívida com um presidente do Executivo, que é o que parece que estamos vendo hoje. Então você separaria perfeitamente aí os poderes, né? Ou seja, os limites de cada poder. Isso é muito interessante. Continua, deputado, por favor. Bom, temos também essa questão de quem é que valida essa seleção. Então continua o presidente da República, continua selecionando o juiz desta lista tríplice. O Senado continua também avalizando essa seleção. Em qualquer momento pode também dizer não, mas o Senado continua avalizando. A diferença aqui é que, depois de nomeado pelo Executivo e chancelado pelo Senado, tem mais uma etapa a posteriori, que é o nome que o Senado avalizou, ele é empossado como juiz, e no próximo ciclo eleitoral, esse nome vai a referendo popular. Ou seja, a população também vai poder dizer sim ou não naquela seleção no próximo ciclo eleitoral, sem custar nada para a União, nada para os tribunais superiores eleitorais de fazer uma eleição específica para referendar o nome escolhido. Não, é no próximo ciclo eleitoral. Então ele tem aí uma chance de ser validado e também ter 2 anos ali de prática como juiz nomeado. Muito bem, se a população não está contente, ela pode ainda revogar aquela seleção. Então isso valida a escolha ainda mais. Ela é triplamente validada, né? São 3 níveis aí de validação de uma escolha de juiz. Então isso que eu acho que é importante a gente pontuar. Então, lembrando, é para tornar o sistema judiciário mais idôneo. Ele, no seu conjunto, ele tem idoneidade dos juízes concursados, ele tem idoneidade dos juízes que têm carreira, tem todas umas normas internas que balizam a atividade dos juízes. Não é nisso que a gente está mexendo.
A gente está mexendo onde está frágil, onde existe uma abertura para criar fragilidades no sistema judiciário. Então é ali que a gente tem que agir. Então o processo seletivo é uma das grandes torneiras que a gente precisa fechar e tornar isso um pouco mais íntegro. Você tem também outras questões com relação ao 5º Constitucional, que é a OAB poder nomear um dos seus, um advogado, como sendo juiz. Isso, na minha opinião, e de vários juízes, é um tapa na cara do sistema, que você cria uma abertura tangencial ao que seria o sistema interno corporativo. Lembrando que essa proposta foi feita por juiz, tá? Essa proposta não foi feita por político. Então ela entra realmente aqui nas grandes alavancas que tem aí no sistema judiciário. Temos questões também que balizam todo esse processo de decisão do que é o STF hoje em dia. O STF, ele concatena muitas responsabilidades. Ele tem responsabilidade civil, civil, criminal, tributária, e a parte constitucional, que seria a sua missão principal, essa ficou praticamente diminuída dentro de todas as outras competências. Então a gente diminui as competências do STF para representar somente aquelas que são de competência de avaliação de questões constitucionais. Qualquer outra questão a gente descentraliza, tira do STF essas competências, transfere para o STM, questões de crimes de lesa pátria, terrorismo, de soberania, transfere para o STJ as outras funções criminais e também tributárias. Então essa descentralização de competência é fundamental. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.